Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Existia um profeta no Antigo Testamento chamado Abacuque, que ele começa falando com Deus e em sua oração ele tem muitos questionamentos e está perguntando muita coisa para Deus. E ele diz inclusive que vai ficar esperando a resposta do Senhor até que Deus mostre para ele quais as razões daquilo que está acontecendo com o seu povo e etc. O amor, a relação do Abacuque vai sofrer um grande processo de amadurecimento quando ele começa a receber do Senhor a resposta e obviamente não é uma resposta que ele gostaria de receber. E então ele termina a sua palavra no seu pequeno livro no Antigo Testamento, em que ele diz que ainda que a figueira não floresça, a vide não dê seu fruto, ainda que não haja mantimento nos campos, eu ainda assim me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. É um texto belíssimo e que mostra o amadurecimento da fé, o amadurecimento do olhar para a vida, que é quando a gente diz ainda que. Tudo que começa na nossa vida, seja um relacionamento, seja um trabalho, uma nova comunidade, uma nova relação de amizade, seja lá o que for, começa baseado nos por causa de. Por causa disso é que eu estou aqui, por causa de você eu estou aqui, por causa do que você representa e é para mim, eu quero ficar com você, por causa das novidades, por causa das alegrias, por causa das belezas, por causa do que é bom, a gente começa. Geralmente é assim. A gente começa alguma coisa na vida por causa do que é bom, por causa do que traz benefício. Mas tudo aquilo que a gente empreendeu um dia, um relacionamento, um trabalho, um projeto, seja lá o que for, tudo precisa passar pelo processo do amadurecimento do amor, que começa a descobrir os ainda que não viva, apesar disso, a despeito disso, eu vou ficar e eu ainda encontro coisas boas. O amor, ele se fundamenta nisso, apesar das coisas difíceis, apesar das dificuldades, apesar das feiuras, apesar das rachaduras, apesar do que não é perfeito como eu havia idealizado, eu decido ficar, eu decido viver. É com base nisso que a gente vive, cresce, se desenvolve e amadurece. Como se a gente pudesse dizer o seguinte: a paixão, ela se fundamenta no por causa de, e o amor amadurecido se fundamenta no apesar de. Quando nós estamos num lugar, num ambiente, quando estamos vivendo com uma pessoa e nós temos condições de olhar para essas realidades e dizer, apesar de todos os defeitos que eu já enxerguei, eu encontro sim alegrias e razões para permanecer, então eu estou dando um passo amadurecido de amor na minha relação com essa pessoa, com essa causa, com esse projeto, com esta realidade. Porque no final das contas é sempre assim que vai ser a vida. Nunca por causa de, mas apesar de. Que Deus nos abençoe, assim como o profeta, a encontrar a nossa alegria de modo mais essencial e fundamental na vida, para que a gente, apesar de todas as dificuldades, consiga seguir em frente naquilo que decidiu e com quem decidiu viver. Que Deus nos abençoe.